título são duas palavras que parecem bem distintas, mas no fundo, se calhar, elas estão muito bem ligadas. A benevolência e firmeza. Conta uma lenda chinesa que Confúcio, a imagem, Confúcio foi o mais famoso filósofo e pensador político da China e viveu mais ou menos entre 551 a 479 a.C. Praticamente 5 séculos antes de Jesus, este grande homem, lá na China, apresentou uma filosofia muito própria e ela é tão própria que criou uma doutrina, o confucionismo. Ele nasceu no norte da China e já na adolescência ele chamava a atenção porque era um estudante exemplar. Depois seguiu uma brilhante carreira de professor, demonstrando um grande conhecimento nas mais variadas áreas do conhecimento daquela época. Ele sabia história, aritmética, poesia, música e, sobretudo, a caligrafia dos caracteres chineses, sobretudo aqueles mais antigos. Infelizmente, este mestre da caligrafia não deixou nenhuma obra escrita. Faz-nos lembrar uma outra pessoa. Jesus. Jesus não deixou nada escrito. Ele também não. Mas, quase sempre nestas circunstâncias, os discípulos, porque já Sócrates também fez a mesma coisa, e foi Platão que depois apresentou as suas ideias filosóficas, e os discípulos de Confúcio coletaram os pequenos provérbios da sua filosofia, os provérbios do mestre, também muitos dos diálogos que tiveram entre si, e reuniram-nos num texto intitulado Lun Yu, que depois foi traduzido para o português como os Anacletos. Então, certa vez, este Confúcio encontrava-se na sala do rei. E, em dado momento, o soberano, afastando-se alguns instantes dos ricos mandarins, que, como nós sabemos, nas cortes andam sempre pavoneando-se e rodeando os reis, o soberano dirigiu-se ao sábio chinês e perguntou-lhe: dizei-me, ó honrado Confúcio, como deve agir um magistrado, um juiz, com extrema severidade a fim de corrigir e dominar os maus, ou com absoluta benevolência a fim de não sacrificar os bons? Ao ouvir as palavras do rei, aquele ilustre filósofo conservou-se em silêncio, meditou e, passados alguns minutos de profunda reflexão, chamou um servo, um criado, que estava ali por perto, e pediu-lhe que trouxesse 2 baldes, um com água a ferver e outro com água muito fria. Naquela sala do trono, adornando a escada que dava precisamente acesso à cadeira do trono, existiam 2 lindos vasos dourados de uma porcelana finíssima. Eram peças muito preciosas. Para o próprio soberano eram quase sagradas. Ele apreciava-as muito. E com a maior naturalidade ordenou o filósofo ao servo: quero que enchas estes 2 vasos com a água que acabas de trazer, sendo um com a água fervente e o outro com a água gelada. Preparava-se o servo obediente para despejar a água, como lhe for ordenado, mas o rei, que estava observando, saiu da sua estupefação, interrompeu e, com incontida energia, ele afirmou: mas que loucura é esta, venerável Confúcio? Que loucura tu estás ordenando? Queres destruir estas obras de porcelana maravilhosas?
A água a ferver vai fazer com que o vaso rebente. E a água gelada a mesma coisa. Confúcio tomou então um dos baldes e misturou a água dos dois. Com a mistura assim obtida, encheu os dois vasos de porcelana sem nenhum perigo. Porque a água gelada, junto com a água a ferver, deu uma água normalíssima. O poderoso monarca e os seus mandarins observaram aquilo atónitos, aquela atitude tão singular do filósofo. Mas este, porém, indiferente ao assombro de todos eles, aproximou-se do soberano e falou-lhe: a alma do povo, ó rei, é como o vaso de porcelana, e a justiça é como a água. A água fervente da severidade ou a água gelada da excessiva benevolência são igualmente desastrosas para a delicada porcelana. Por isso, é sábio e prudente que haja um perfeito equilíbrio entre a severidade, com que se pode corrigir o mal, e a benevolência, com que se deve educar o bom. Então, deste caso tão singular, nós podemos então tirar a conclusão que energia e doçura são as medidas eficazes para uma educação bem-sucedida. Jesus, o maior educador de todos os tempos, sabia dosar com equilíbrio essas duas medidas. Ordenava com firmeza aos espíritos obsessores que se afastassem, que deixassem as suas vítimas, e eles obedeciam prontamente. Falava com ternura aos corações endurecidos e estes se abriam para receber a boa nova, para tomarem conhecimento do Evangelho. Expulsou com energia, mas sem violência, os mercadores do templo. É uma das passagens do Evangelho que nós nunca aceitávamos muito bem, porque não conseguíamos ver Jesus de chicote na mão, batendo fosse a quem fosse. Agora acreditamos piamente que a energia de Jesus, fruto da sua alta moralidade, impunha respeito imediatamente. Ele não precisava de agredir ninguém. Bastava só imprimir a sua energia honesta, séria, para que realmente aqueles que o estivessem contrariando evitassem mais de o fazer. É o mesmo Jesus que com doçura pergunta a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus jamais se intimidou diante dos fariseus hipócritas, que desejavam confundi-lo para que ele se perdesse. Nem nunca deixou de responder com ternura às perguntas daqueles que tinham sede de saber. Portanto, a sabedoria do Mestre de Nazaré está a dizer-nos que a alma humana é passível de ser corrigida e educada, mas que é preciso saber usar a energia e a doçura na medida certa. A energia, a benevolência, firmeza e benevolência. Quando ignorarmos estes ensinos do Mestre Jesus, com certeza não vai ser bom para cada um de nós. Mas é isso que nós estamos vendo praticamente todos os dias, a todos os instantes. Só queremos ver os defeitos alheios. Demasiada firmeza, nenhuma benevolência. Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a apontar erros e os absurdos dos outros. E até muitos casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver só os defeitos um do outro. E esquecem-se que afinal se uniram porque acreditavam amar-se. Amigos de infância,
às vezes, no tempo, surpreendem-se a descobrir as falhas de caráter no outro. E desencantados afastam-se, perdendo o tesouro precioso da amizade. Demasiada firmeza. Colegas de trabalho culpam o outro por falhas que, se calhar e em verdade, pelo menos em muitos casos, é culpa da equipe como um todo. Então foi observando esse quadro de muita firmeza e pouca benevolência que alguém escreveu que os homens caminham pela face da terra em fila indiana. Cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente estão colocadas as qualidades, tudo aquilo que seja positivo, as virtudes. Na sacola de trás são guardados todos os defeitos, as paixões, as más qualidades do espírito que cada um é. Por isso, durante a jornada, durante a viagem pela vida, mantemos somente os olhos fixos nas virtudes que possuímos presas em nosso peito. Ao mesmo tempo, reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está à frente todos os defeitos que ele possui. E assim nos julgamos melhores do que ele, sem perceber que quem vem atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito, porque está vendo os nossos defeitos. Esta imagem é significativa e deve-nos remeter a profunda reflexão. Talvez seja muito importante que saiamos da fila indiana e passemos a andar ao lado uns dos outros. Um dia nós estávamos ouvindo uma palestra de Divaldo Pereira Franco e ele narrou uma situação muito curiosa. Ele contou que numa dada altura qualquer estava também fazendo outra palestra e disse que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E Joana de Ângeles, a sua mentora, estava próxima e perguntou-lhe: porquê atrás? E o Divaldo ficou assim um bocado aflito. Diz ela: bom, atrás antigamente, porque agora elas avançaram, já estão ao lado e não tarda nada vão passar à frente. Remediou a situação e salvou a honra do convento. Mas o importante não é que ninguém ande à frente de ninguém, é marcharmos lado a lado, porque é lado a lado que podemos dar a mão. E se eventualmente também quisermos estar de frente um para o outro, também podemos encostar os nossos corações. Então também no relacionamento familiar, profissional, social em geral, coloquemo-nos de frente uns para os outros. E assim veremos apenas as virtudes que devem ser trabalhadas para crescerem ainda mais. E também vermos não só as nossas, mas as virtudes dos outros. Se calhar, se fizermos isso, vamos nos surpreender com as descobertas que vamos encontrar nos outros. Se calhar encontraremos colegas de trabalho que supunhamos orgulhosos, mas afinal são apenas e só profissionais conscientes, dispostos a estender as mãos e a colaborar em equipe. Se calhar vamos encontrar irmãos consanguíneos que acreditávamos extremamente egoístas e vamos ver que eles se calhar têm capacidade de ceder o que possuem a bem dos demais membros da família. Pais e mães, considerados às vezes distantes, se calhar em verdade estarão ávidos por um diálogo aberto e amigo. Esposos e esposas que cultivavam amarguras, se calhar vão assim encontrar um novo motivo para estarem juntos. E dessa forma vão redescobrir os encantos dos dias do primeiro namoro. A crítica só é válida quando serve para demonstrar erros graves que possam causar prejuízo para os outros
ou quando sirva para auxiliar aquele a quem criticamos. Nessa altura vale a pena. Então, resistir ao impulso de nós ressaltarmos as falhas dos outros, exercitando-nos em perceber que eles também têm coisas positivas, é a meta que devemos alcançar. A benevolência. Não esqueçamos de que se desejamos o bem, se desejamos que o bem cresça e apareça, é o bem que nós devemos divulgar e não o mal. Falar bem é fazer o bem. Apontar o belo é auxiliar os outros a verem a beleza. Igualmente acontece que, por vezes, sentimos-nos impotentes diante das nossas próprias limitações, porque, efetivamente, nós somos frágeis. Às vezes julgamos que somos muito fortes. Quantas vezes, num acidente gravíssimo, nós vemos que uma viatura fica desfeita e a pessoa fica incólume. Parece que aquela pessoa é de ferro, que ela é forte. Mas a seguir vem um bacilo, vem uma bactéria, vem uma coisa que nem se vê e mata. Então é diante disso que nós vemos a nossa pequenez e a nossa fragilidade. Às vezes pensamos que gostaríamos de fazer tanta coisa, de mudar tantas situações que nos infelicitam, tanta coisa que nos faz sofrer, a nós e a quem nos rodeia, mas não conseguimos dar o primeiro passo. Os nossos problemas e os do mundo são tantos que temos a impressão de que não há nada que possamos fazer. Considerando a nossa pequenez, é por isso que o pensamos. Mas esquecemos que se estamos reencarnados é porque Deus espera alguma coisa de nós. É porque Ele confia em nós. Se nos criou, se nos mantém reencarnados para nós continuarmos a nossa marcha ascensional para a pureza e para a perfeição, Deus aguarda de nós que façamos alguma coisa. Então, ainda que já tenhamos pensado, numa altura qualquer, em desistir do bem e deixar que as coisas sigam ao sabor do vento, ao sabor das marés, se calhar, se já desejamos ser tanta coisa e muito pouca conseguimos ser, mesmo assim, nunca desistamos do bem. Tomemos a benevolência como companhia, porque ela nos vai levar a sermos efetivamente bons. Há dias, se calhar, em que nós desejaríamos ser um grande e produtivo pomar. Queremos ser coisa grande. Mas ante a dificuldade de o conseguir ser, tornemo-nos pelo menos uma árvore frondosa e acolhedora que, no mínimo, produza flores e frutos. Se por vezes gostaríamos de ser uma fonte cristalina, com muita água jorrando, mas não o conseguindo ser, transformemo-nos num vaso pequeno de água fresca e vamos saciar a sede de alguém. Se desejávamos ser uma montanha altaneira e apresentar horizontes infinitos ao homem que a conquistasse e que ao seu cimo se dirigisse, diante dessa impossibilidade, sejamos um pequeno degrau, um degrau humilde para a ascensão de quem ambiciona a glória dos céus. Se pretendíamos ter um sol radioso no coração, a fim de clarear os viajantes da noite, mas em face do impedimento de não o sermos, acenda, ao menos, uma lâmpada de esperança no caminho de um desalentado. Se você almejaria ser um jardim de bênçãos para o enriquecimento da paisagem dos homens, não o sendo, converta-se numa flor, abençoando com o seu perfume a estrada dos desesperados. Se você ambicionava ser como as pedras preciosas que saem do seio generoso da terra,
a fim de diminuir a dor e a miséria dos que caminham na aflição? Não sendo tão precioso assim, ofereça uma palavra de renovação como uma pérola de inigualável valor, ajudando a erguer quem se recusa a levantar para prosseguir na luta. Ainda se você pensava em escrever bonitos poemas de engrandecimento à vida, enriquecendo desse modo as mentes e os corações com painéis de luz, com frases de bela sabedoria, mas nem possibilidade de fazê-lo, porque muitas vezes nos faltam os requisitos essenciais para isso. Escreva uma carta singela, com expressões de amor, a quem se encontra na curva da queda e perdeu confiança na afeição dos outros. Se você esperava a melhoria das criaturas e a própria melhoria do mundo e está decepcionado por não poder alcançar essa difícil meta, pelo menos nós podemos erguer no altar dos sentimentos um santuário à fraternidade e ao dever superior. Não desistamos do bem. Não vamos desfalecer no bem. E não duvidemos nunca da vitória do bem. No mundo tudo nos parece o contrário. Tanta coisa má que nós vemos. E realmente essas coisas más só chegam a nós porque são aquelas que a maioria das pessoas quer ver e quer ouvir. Quem faz o mal é barulhento. Quem faz o bem é silencioso. E se nós nos calarmos diante do bem, vamos permitir que o mal prepondere, ou que pelo menos seja mais propagado. Então não evitemos nunca de propalarmos o bem que sabemos que neste mundo está sendo feito, dando o devido valor a quem esse mesmo valor apresenta pelas suas ações, pelos seus exemplos. É por isso que o nosso Mestre Jesus, passados 2000 anos, continua sendo citado por todos nós, porque ele foi a personificação do bem. Façamo-lo bem alto, como seguidores do Evangelho. Então agasalhemos no mais profundo da nossa alma a expressão do bem, mas que seja um bem em triunfo. Nem que seja apenas um grãozinho de mostarda, como Jesus dizia em relação à fé. Nem que seja assim, mas esse grãozinho vai produzir estímulos vigorosos para o bem de todos. Seja qual for a situação, jamais desista de fazer o bem, nunca devido da força do bem. O bem é ativo. Isto será porquê? Porque se nós pensarmos bem, o mal não tem vida própria. O mal só se mostra quando o bem não está presente. Nós podemos dizer que o mal é a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. Mas o mal, assim como a sombra, batem em retirada, assim que surgem os primeiros gestos do bem ou os primeiros raios de luz. Façamos o bem em toda a parte, com as nossas mãos e com o nosso coração, orando e esclarecendo, a fim de que o trabalho da verdade cintile nos nossos braços e nas nossas mãos, como as estrelas luminescentes, aquelas que brilham lá no longe, no longínquo do céu. Se procurarmos estes objetivos com firmeza, de certo encontraremos a benevolência, que é o título da nossa palestra. Procurarmos com firmeza e a benevolência nós a encontramos. E ela será a companheira inseparável dos nossos dias, ajudando-nos a construir uma estrada de alegrias,
Até que um dia, lá bem mais na frente, será a nossa estrada da felicidade. Não no mundo terra, porque ainda é um mundo tão complicado. Mas lá na frente, em outros mundos que Deus nos terá destinado, quando nós alcançarmos a perfeição. Terminamos como começamos, falando de Confúcio. Esse homem extraordinário que deixou dito que o homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros. O que nós queremos? O homem de bem ou o homem medíocre? É uma resposta que cada um de nós irá dar, através do seu viver, do seu pensar, do seu agir. Mas a proposta é muito clara. Se nós exercitarmos o bem com firmeza, seremos de certeza absoluta benevolentes para com todos. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, que diz que nós devemos ser indulgentes com os outros e severos connosco próprios. É o que nós vemos? É o que nós sentimos? Vemos muita severidade contra tudo e contra todos. E muito pouca indulgência. Mas atenção, quando nós falamos em benemerência, quando nós falamos em indulgência, nós estamos a falar em que nós sejamos também coniventes com o mal. Não é nada disso. Quem faz o mal, devemos apontar que está fazendo o mal. Porque vimos atrás, né? A crítica, quando feita como deve, ela é valiosíssima. Porque iremos evitar qualquer mal a outro e iremos ajudar a corrigir o que está fazendo o mal. Então, não confundamos as coisas. Sejamos benevolentes, não e nunca coniventes com o mal. Que Jesus nos dê força para nós conseguirmos isso. Que eu acho que, com firmeza, conseguimos. Pela vossa atenção, obrigado.